Meus irmãos, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, sexta-feira, dia 26/2, que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 17 e o capítulo 18. Gênesis, capítulo 17, Gênesis 17, de Deus muda o nome de Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda à minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então Abraão caiu sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo. Então, meus amados, Abraão era de 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Anda na minha presença e ser perfeito. Meus amados irmãos, nós temos uma visão e devemos crer que o crente, a cada dia, ele tem que ser temente, obediente a Deus. Abraão tinha cometido alguns erros. Nós vemos que, primeiramente, ele foi para o Egito, onde Deus disse que os judeus, eles não deveriam descer para o Egito. Ele desceu. Quando chegou no Egito, ele fez com que a sua mulher negasse que era sua mulher. Nós vemos que isso foi a causa de Deus quase destruir o rei do Egito, porque ele negara que Sara era sua mulher com medo de morrer. Do mesmo jeito também, quando ele chegou na terra, na terra de Canaã, ele também negou que Sara era sua mulher com medo de morrer 2 vezes. Eu digo, errar uma vez é normal, errar 2 é proposital e Deus cobra isso. Depois Deus tinha feito a promessa a Abraão que Isaac seria o seu herdeiro e não Ismael, né? E que na hora até ele riu também, porque já estava de 90 anos, mas aí nós vemos que ele absorveu o que Sara, sua mulher, tinha dito, para que ele entrasse a Agar, sua serva, e tivesse um filho aos seus pés, né? E aí nós vemos que isso estava fora do plano de Deus, porque o plano de Deus era que Isaac fosse a descendência e os herdeiros de Abraão. Então nós vemos 2 erros. Depois disso, Deus apareceu a Abraão, ele já com 99 anos, e disse: Eu sou Deus, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha, eu não sou Deus de brincadeira, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, você obedeceu, você saiu da sua terra, deixou seu pai, deixou sua mãe, mas você está dando umas vaciladas. Por isso, eu não sou Deus de brincadeira, eu sou Deus Todo-Poderoso. Você anda na minha presença e ser perfeito. Eu sempre digo aos irmãos que a vereda do justo, conforme diz o provérbio, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós não podemos começar uma vida brilhante e depois escurecendo. Nós temos que começar uma vida até um pouco obscura e esclarecendo, assim como o dia que começa do escuro para o claro, o pleno meio-dia. A Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Tem muitas pessoas que começam bem, mas a partir do meio da jornada e no final termina de modo tenebroso. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o crente, quanto mais fique velho, quanto mais amadureça, mas amadureça também a sua experiência, o seu temor e a sua obediência, crescimento espiritual diante de Deus. Então nós vemos que a partir daí Deus disse que poria o seu concerto com Abraão, e nós vemos que a partir daí Deus disse: Quanto a mim, o meu concerto contigo é que tu serás pai de uma grande multidão. Não é? Tu serás pai de uma grande multidão, não é? E te farei frutificar grandissimamente, de ti sairão reis, estabelecerei contigo o meu concerto entre mim e ti depois da tua geração, por concerto perpétuo, para ser por ti, por Deus, a tua semente, né? A ser a ti por Deus a tua semente. Então Deus diz: Eu vou fazer contigo um concerto eterno para a tua geração depois de ti, né? Mas tu tem que andar na minha presença e ser fiel. Eu digo, irmão, a única promessa que Deus não cumpre na nossa vida é quando a gente não é fiel. Aí pergunta: a promessa de Deus se cumpre? A pessoa morrendo da promessa de Deus se cumpriu, pode morrer. Se eu desobedecer, no caso Deus tinha prometido a Samuel que Samuel também seria rei. A Samuel não, a
Saul, mas Saul desobedeceu e Deus cortou. A Eli também, Deus tinha dito à casa de Eli que ele seria sacerdote eternamente. Mas como eles pecaram, a promessa de Deus não se cumpriu na vida deles. Não é? Eles morreram sem a promessa se cumprir. Meus amados irmãos, nós vemos também que Deus disse, agora nós vamos fazer um concerto aqui, nós dois. Você vai circuncidar todas as crianças que nascer da tua descendência, todos, os estrangeiros também, comprados na tua casa, todos vão ser circuncidados. Pastor, e o que é circuncidar? Circuncidar é cortar o prepúcio, né, do órgão genital masculino. Isso naquele tempo Moisés fez cortando com faca de pedra, né, com faca normais. Mas para que isso, pastor? É porque isso é saúde para o homem e também para as mulheres. Segundo os médicos, as mulheres de israelitas são as mulheres mais saudáveis do mundo, porque os seus maridos têm o seu órgão genital, né, feito a circuncisão. Na verdade, isso Deus estabeleceu um conserto, mas depois nós vemos que os israelitas se apegaram com isso como se isso fosse um amuleto e não queriam obedecer a Deus. E Deus disse a eles que ele não circuncidasse somente o prepúcio, mas ele circuncidasse o prepúcio do seu coração. É esta circuncisão que nós também faremos, mas nada mal a um homem cristão, se quiser fazer, for necessário fazer essa cirurgia, fazer, que é sinal de limpeza também para o homem, de saúde, não é? A partir daí nós vemos, meus amados irmãos, que Deus mudou o nome de Abraão. Deus disse que o nome de Abraão não seria mais Abrão, seria Abraão. Ora, Abrão, o nome Abrão, né? Abrão significa pai de altura. Abraão significa pai de multidão, não é? Então, irmãos, saber, Abrão, pai das alturas, Abraão, pai de multidão. Né? E nós vemos aqui que Deus também disse que Sara não seria mais chamada Sarai, ela seria chamada Sara, não é? Então os irmãos vão ver que a palavra Sara significa princesa, não é? E a partir daí eles tiveram, quando o nome tem mudado é porque Deus quer abençoar o seu povo, né? E a partir daí nós vemos que Abraão, seu filho Ismael, que tinha 12 anos, né? E Abraão, que tinha 99 anos, foi circuncidado naquele mesmo dia. Cortaram o prepúcio do seu órgão genital, não é? E Abraão era de 99 anos e Ismael de 13 anos quando circuncidado. Não tinha regra, a regra era para adulto, também para velho. A partir daí, meus amados irmãos, nós vemos no capítulo 18, que 3 anos já aparece Abraão, e para fazer a promessa a Sara, e quando eles chegam, Abraão se prostra diante deles, né, o anjo do Senhor, e nós vemos que Abraão também, eles pediram um pouco d'água, e Abraão pediu que eles se recostassem, que eles esperassem que Abraão ia fazer um pão para ele, ia fazer comida para ele, né, e depois eles passariam adiante, né. E Abraão disse, para isso vocês chegaram à minha casa. Eles disseram, faz assim. Abraão foi, né, matou a ovelha, fez pão, trouxe para eles, e depois eles fizeram a promessa a Sara. Mas eles perguntaram, onde está Sara, tua esposa? Deus sempre pergunta, o marido é responsável pela mulher. Onde está a tua mulher? Onde está Sara, tua mulher? Ele está ali na tenda. Todo marido deve saber, não deve perder o controle da sua mulher. Eu acho que por Adão não está preocupado com Eva, foi que Eva caiu nas garras de Satanás. Então o marido deve ter cuidado, saber andar com sua mulher e saber onde ela está. E a partir daí nós vemos que Deus disse, o anjo disse, Sara vai ter um filho. E quando Sara ouviu isso, conforme o versículo 22 do capítulo 18, Sara riu. Né? E Sara riu e disse, mas vou dar eu um filho ao meu senhor, né? Estando ele já velho, eu também numa idade dessa, né? E o anjo perguntou, por que riu Sara? E nós vemos que a partir daí, Sara temeu. Aí o anjo disse, haveria alguma coisa impossível para Deus? E a partir daí Sara negou. Irmão, não é bom a gente negar, principalmente diante de Deus. Sara negou, não ri. Por isso que o nome Isaac quer dizer rir, porque ela riu. Mas a partir daí, o anjo não fez nada com Sara, mas não é bom a gente mentir. A partir daí, os anjos saíram para destruir a cidade de Sodoma e disseram a Abraão que ia destruir. E Abraão intercedeu para que Deus não destruísse ali também Ló. Né? E ele disse, se houver 50, o anjo disse, eu não destruo. Se houver 45, eu não destruo. Se houver 40, eu não destruo. Se houver 30, eu não destruo. Se houver 20, eu não destruo. Se houver 10, eu não destruo. Porque
na verdade,